Eu quero trazer para você uma pergunta sobre aspiração. Bora lá? Vamos. O que te move hoje, O que me no momento que você está move vivendo hoje? hoje? Qual que é a aspiração A que minha você tem? aspiração é ver em paz, com leveza, alegria e liberdade. A gente se aprisiona em todos aqueles limites que a gente mesmo se impõe. A gente se acostuma a viver, às vezes, no inferno. A gente se acostuma a viver na dor de cabeça, nos desafios, na briga. Eu acho que a pandemia trouxe muito isso, né? Um momento de tensão muito grande para todo mundo, e teve gente que continuou nesse movimento. E aí você fica gerando coisas para você se manter num estado de tensão. Então, eu busco cada vez mais viver em paz, com leveza. Tem um termo que eu gosto muito de usar, que é a flexibilidade também, a alegria e a liberdade. Eu falo que eu cultivo diariamente o entusiasmo. O entusiasmo, ele é a alegria divina que surge internamente da gente. Você poder acordar diariamente e dizer, poxa, eu não tenho do que reclamar, a minha vida é maravilhosa. Eu tenho saúde, as minhas filhas estão bem, são felizes, eu consigo dar uma boa escola para elas, eu tenho uma boa qualidade de vida, minha família está aqui. Porque, assim, quem já viveu uma grande perda sabe o que é você viver no luto, né? Eu perdi meu pai. Para mim, assim, foi um dos momentos difíceis da minha vida. Fica para uma outra hora eu contar aqui que eu quase morri também no parto da minha filha, da primeira. E a ponto de eu ter traumas que talvez eu carregue até hoje, né? De dor mesmo física, de uma pré-morte, de você perder tanto sangue a ponto de você não ter força de respirar, né? De você ter que se esforçar para fazer algo que seria natural. Então, quando você me pergunta qual é a minha aspiração, o que me move é a vida. É o viver intensamente, diariamente, mais em paz, com leveza, flexibilidade, alegria e também a liberdade de poder simplesmente ser quem eu sou, sabe? De não ter vergonha, de eu sou brincalhona, eu falo besteira. Eu tenho amigos que falam, Carol, você é um homem de saia, né? Eu falo, gente, qual é a diferença? Né? A minha diferença é biológica. Mas eu gosto de brincar, eu gosto de rir. Então, por que não fazer isso? Eu brinco com as minhas filhas sempre que posso, mas não sou aquela mãe que a lancheira das minhas filhas não é toda arrumadinha, ela não é... Por quê? Porque eu decidi viver com leveza. Eu pego leve comigo mesma, sabe? Sim, eu acho que as coisas começam a rodar melhor, né? Quando você joga mais leve, mais solto, Não é bom né? isso? Isso eu aprendi muito com yoga. Acho que volta mais rápido, não volta? Mas com certeza. As coisas acontecem assim num tempo que você fala, meu Deus do céu, como assim? Ontem eu tava de um jeito, hoje o cenário já mudou completamente, está Que totalmente a bom, meu favor. que bom, né? Isso é muito bom, isso é Que muito bom. bom. Mas aprendi isso muito com yoga. Pratico yoga desde os 15 anos de idade, fiquei um tempo sem praticar, hoje voltei. E o yoga traz essa leveza, traz essa liberdade do corpo mesmo, e corpo, mente e espírito, a gente é um só, né? Que nem todo indivisível, né? Exatamente. E se você leva as coisas mais leve, automaticamente no trabalho vai ser leve, em casa vai ser leve, na academia, nas coisas que você gosta de fazer Uhum. e nas coisas que você não gosta de fazer também. Principalmente porque a gente vai ter que fazer muita coisa que a gente não gosta de fazer. A gente vai ter que fazer. Exatamente. E quando a gente fala de gostar de fazer, não gostar de fazer, liderança. Liderança. Né? Como que a tua liderança evoluiu ao longo desse tempo? Bom, vamos lá.
A gente falou já um pouco de liderança hoje aqui, mas acho que muita gente ainda define liderança como mandar, como controlar, né? Acha que o liderar é você ter tudo sob seu controle, você empurrar as pessoas para fazerem algo que você acha que é certo, né? Viver de forma intencional, então você intencionar aquilo que você quer. Disse para você, até pouco tempo atrás eu era empresária, gestora, empreendedora, mãe, e era isso que eu queria para minha vida. A partir do momento em que eu decidi ir para a política, eu intenciono a minha vida numa outra rota. Eu digo, não, peraí, agora a minha intenção é essa, então os meus movimentos serão outros. O liderar é você influenciar positivamente sem querer manipular, sem controlar. Tem um vídeo muito legal na internet de um TEDx, de um cara que fala, né, que as pessoas acham que o liderar, ele põe uma corrente na mesa, não sei se você já viu esse vídeo, ele fala, ó, liderar, todo mundo acha que é isso aqui, e aí ele empurra a corrente, e a corrente... Já tentou empurrar uma corrente? Não vai. Sim, ela vai enrolando tudo, né? tudo vai e não enrolar. vai. Ele fala, liderar isso aqui, ó. E aí ele pega um elo da corrente e ele puxa. E a corrente simplesmente vai. Então, liderar é isso, é você ser quem você é, você ter uma intenção, você acreditar em algo e fazer até que as pessoas façam igual ou junto ou Jesus. Um dos maiores líderes que a gente teve na humanidade, talvez. Que bom que ele passou, né? Que bom que ele passou, né? E ser líder não significa que você não vá sofrer, pelo contrário, foi o que mais sofreu, foi o que mais assumiu responsabilidades, né? E a liderança envolve tudo isso, né? É muito mais do que parece ser, né? Você influencia pessoas, você liderar pessoas, muitas vezes você direciona a pessoa para algo que ela leva para a vida. Exatamente. Às vezes você muda a vida da pessoa inteira por causa da tua liderança, né? E a liderança é servir, né? Muito. Por isso que, bom, não é à toa que Jesus lavou os pés dos discípulos. Não é à toa que a gente viu ele carregar, né, todos e mudar a vida daquelas pessoas. A gente também, um líder dentro de uma empresa, ele também muda a vida das pessoas. Eu falo que tem gente que quer ser líder por causa de status, mas não é. E é um grande erro, né? Quando a pessoa... Eu já teve casos aqui na Creale de pessoas passarem aqui e elas pedirem o status de liderança. Eu quero cargo tal. Né? Mas liderança não é um status. Não. Liderança realmente é um caminho que muitas vezes é muito mais doloroso. Muito. Do que você tá sendo liderado, do que você ser o líder, né? Tomar decisões diárias nem sempre é fácil. Ser líder. Ser líder. Será que isso traz liberdade? Será que isso te aprisiona? Como que você vê essa questão de liberdade Você hoje? sabe que eu esses dias falei para uma pessoa, né? Eu abri mão da gestão da minha empresa porque eu queria ter paz e liberdade. Aí ela olhou para mim e falou, tá, você tá maluca, porque você tá entrando na política. Aí eu levei essa lição de casa para casa. Aí eu falei, tá, peraí. Mas não tem incoerência aqui, porque para mim a política é algo que eu pratico e faço há muito tempo sem nem perceber. O mundo estava percebendo isso em mim e eu não estava percebendo isso em mim. Ou você se desenvolver a tal momento que se torne fácil. Porque Michael Jordan não era fácil ele fazer cesta, né? Quantos arremessos ele fazia até que ele acertava uma cesta e a ponto dele acertar 99 cestas de 100. Mas ele treinou muito para aquilo.
Então, talvez eu tenha me desenhado, eu tenha a agronomia, um curso extremamente politizado. A gente fala muito sobre sociologia, a gente fala muito sobre política, economia ali dentro. Então, a minha construção foi me levando para isso. Olha o diploma fazendo sentido agora, né? Exatamente. Total. Nada acontece por acaso. Não, isso eu tenho certeza. Tiago, esta é uma verdade que eu levo. Nada acontece por acaso. Tudo tem um motivo e tem um porquê. E aí eu emendo, eu falo, bom, se tá vindo pra gente, que venha para o bem. Né? Se for pro bem, amém. Que assim seja, né? Que assim seja. E se não for, que sirva de aprendizado, né? Exatamente, porque nada a gente joga fora. Caminhada, né? Tudo vem para um bem maior. Então, para eu fechar aqui essa parte da liberdade, você acha então que a liberdade não necessariamente seria você se livrar de uma tarefa ou deixar de fazer alguma coisa? Porque às vezes as pessoas confundem, né? Tipo assim, o que é liberdade para você? É o poder ficar sem fazer nada, né? Isso é aprisionador. Você já tentou ficar sem fazer nada? Não consigo. Esse aí eu não consigo. Literalmente eu não consigo. E se você for pegar a palavra aprisionador, é você aprisionar a dor. Eu falo, gente do céu, você vai ficar. É cabeça vazia, oficina do diabo. Né? É o ditado muito antigo. A liberdade é você estar em paz com as suas escolhas. Para mim, liberdade é isso. Legal. É você simplesmente ter paz com as suas escolhas. Porque vamos lá, eu brinco que você é pai, né? A gente perde televisão, a gente perde controle remoto, a gente perde um monte de coisa depois que a gente vira pai e mãe, né? Aí eu fui fazer um curso em São Paulo uma época e eu ficava uma semana todos os meses durante 9 meses em São Paulo. E eu tinha tempo de sentar para ver televisão. A hora que eu abri o Netflix a primeira vez, com o meu olhar de adulta, eu fiquei 45 minutos para escolher alguma coisa e eu não escolhi. Eu não vi nada aquele dia. Isso daí é aprisionador. Eu falei, gente, se eu ligasse na Globo ou no SBT igual era antigamente, eu ia ter 2 opções. Pronto, acabou. Tá tudo tranquilo. Tá tranquilo, eu escolhi entre 1 ou 2, tá ótimo. Quanto mais opção a gente tem, e eu acho que isso é uma síndrome dessa juventude, dessa geração que tá vindo, a gente tem muita opção. Antigamente, você era engenheiro, advogado, médico, comerciante, você não tinha muito mais do que isso. Hoje, quantas profissões, quantos diplomas uma pessoa pode escolher? Isso aprisiona a gente. Não é libertador isso. Você não ter você não querer fazer nada. Eu posso morar em qualquer lugar do mundo que eu quiser hoje. Isso é dolorido, porque se você escolhe um lugar, você está dizendo não para todos os outros. Agora, se você nasce nesse bairro, tua família inteira nasce nesse bairro, a sua escolha é morar nesse bairro, olha como isso pode ser libertador. É fácil. Eu moro aqui porque a minha família mora aqui, acabou. Não vai precisar pensar, né? É leve. É leve, é mais tranquilo. Então, eu acho que a liberdade é isso. A liberdade é você ter paz diante das decisões que você toma, porque você vai ter que sustentar elas. E sustentar o que é leve é mais fácil do que o que é pesado. Legal. Nossa, muito bom. Eu acho que isso conecta muito com o que a gente acredita aqui também. Faz total sentido tudo que você trouxe aqui. E para a pessoa que está querendo crescer e tudo mais, e muitas vezes pode ter algum medo que esteja bloqueando, falando assim, mas eu vou perder a minha liberdade, né? O que você poderia dizer para a pessoa que está querendo evoluir, está querendo ir para um próximo nível? Ai, gente, vai, só vai. Eu falo assim, se a tua decisão, se o que você quer fazer não vai matar ninguém, você não vai morrer, vai, entendeu? As decisões que a gente não pode tomar são as que a gente vai matar ou que vai morrer. Porque a gente não vive mais nesse mundo das cavernas onde a gente precisa matar ou morrer. Então, o medo, ele é inerente ao ser humano. A gente tem pesquisas que mostram que 99% dos medos que a gente tem nunca nem sequer vão acontecer. Vão chegar a iniciar.
Tem um livro, de novo, eu com os livros, né? Tem um livro muito legal que chama Factfulness. Como é que você faz para ter opinião baseada em fatos? É um livro muito legal, um médico sueco que escreveu esse livro. E ele fala assim, ó, a maior parte das pessoas tem medo de andar de avião. Não sei se você tem medo de andar de avião ou não, mas tem muita gente que tem medo de andar de avião. E quando anda de avião, se vai, tem gente que tem crise, tem gente que dá uma turbulênciazinha, grita, começa a rezar. Eu estava num avião esses dias, uma mulher chegou a deitar no chão de pânico, porque ela não conseguia respirar, a aeromoça teve que deitar ela no chão para ela poder respirar. Só que, se você for olhar em números, é mais fácil você morrer de diarreia do que você morrer caindo de avião. E as pessoas normalmente não têm medo de morrer quando tem uma diarreia. Ou seja, para que ter medo? Para quê? É o que bloqueia as pessoas e deixa elas, muitas vezes, sem a oportunidade de poder conhecer o outro lado, né? De realizar um sonho, de fazer uma viagem que gostaria. Estou dando exemplo aqui da viagem, mas quantas coisas você deixou de fazer na sua vida por um medo bobo, que você enfrentou ele, e assim, eu acho que a maior parte dos nossos medos, na verdade, são aqueles medos nossos de infância. Então a gente tem que crescer, ter mesmo. Porque qual é o medo, por exemplo? Vou usar o meu exemplo agora. Eu não sair como candidata, sendo que tudo está encaminhando para isso. É o medo de eu ser rejeitada. Ai, porque as pessoas não vão votar em mim, aí eu não vou ganhar. Aí, ai, meu Deus. Ô, gente, desculpa. Jesus, a gente já falou dele aqui, não agradou todo mundo. Sou eu que vou agradar? Não vou, vai ter um monte de gente que vai me xingar aqui nesse vídeo, porque eu falei palavrão, porque eu falei coisa, né, que, ai, porque não pode falar isso. Vai ter gente que vai, ou vai ter gente que vai me elogiar. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Você que lida com um público grande, né? Gente, a questão de você ter críticas é normal. É normal. Isso é normal. É normal. Você vai ter o público que gosta e você vai ter o público que não gosta. Né? Você trouxe, Jesus não agradou todo mundo. Não agradou todo mundo. Ele foi morto crucificado. Agora pensa, a gente não vai ser morto nem crucificado. As mulheres não vão ser mais queimadas na fogueira, graças a Deus. Então, por que não? Vai, se Vai. joga. Exatamente, se joga. A oportunidade pode estar a um passo. Ali. É só você não ter medo de dar esse passo. Exatamente. E vai no que você consegue sustentar. Sabe, eu vejo às vezes a gente tomando decisões por impulso. Né? Ai, não aguento mais, eu quero mudar, eu vou fazer. O famoso estopim, né? Calma, chegou, chutou o balde. Respira. Se você aguentou até agora, aguenta mais um pouquinho. Não é? Aguenta mais um pouquinho. Aí você vai dar conta. Quando você enfrenta um medo, a oportunidade pode estar logo em seguida. Exato. Quantas vezes, comigo mesmo já aconteceu isso, de eu falar assim, vou fazer. Uhum. Tô nem aí agora, vou fazer e pronto. Logo após eu fazer, apareceram oportunidades maravilhosas para mim. Muito boas. Maravilhosas. Então é isso. Então, se você quer fazer, faça, né? Acho que se oportunizar, né? Eu tinha um quadro que eu falava sempre das oportunidades. Quantas infinitas oportunidades você tem na sua vida pelo simples fato que você acordou naquele momento? Quais são? São infinitas possibilidades. E dessas possibilidades, muitas são oportunidades. Aprendi que a gente tem que fechar algumas portas de possibilidades, porque algumas não são boas, né? Algumas não são boas. A gente tem que saber escolher, a gente tem que ter essa sabedoria também. E como saber, né? Você citou alguns livros. Exato. Quantos livros que tem? Quanto conhecimento disponível? Muito. Hoje você falou, tem muitas opções. Isso pode estar atrapalhando a geração, mas por outro lado, que facilidade, gente. Pelo amor de Deus.
Olha quanta coisa aqui só nesse podcast. É sobre isso, é sobre você se oportunizar, você ir fazer, buscar, se abrir as oportunidades, as possibilidades. Antes de eu ir para, né, de eu escolher ir para a política nesse momento, eu experimentei inúmeras outras coisas, muitas. Eu fui parar até no leilão do Neymar, me convidaram, eu fui. Dancei dançou eu, Alexandre Pires e Neymar, dançamos juntos. Né? Porque eu queria entender o que eu queria fazer. Eu queria ir para televisão, porque todo mundo dizia que eu era boa de vídeo, né? Fui contratada para fazer vários trabalhos, até fiquei bem feliz. Fui ser cerimonial, fui para palco, fui dar palestra, eu fui experimentar. Até que uma hora eu falei, não, peraí, o que para mim está fazendo sentido aqui agora é isso. Né? Se eu sou questionadora, se eu tenho um ativo que é interessante para esse nicho, eu vou para cá. Você falou um negócio muito interessante sobre experimentar. Você não vai saber se você gosta ou não de alguma coisa se você não trazer gastronomia. Você não sabe se você gosta ou não gosta de alguma coisa sem antes provar. E olha como a gente recebe limites dos nossos pais desde pequenininho. Se você for notar, vai na casa da avó, leva o neto. Aí a avó fala assim, mas ele não gosta de brócolis, porque semana passada ele veio aqui, eu pus brócolis no prato, ele não comeu. Eu já cansei de ouvir isso, e eu ofereci o brócolis para minhas filhas, e minha filha falou, eu quero, hoje eu quero, eu não queria aquele dia. Eu não sei se já aconteceu isso com você ou não, mas dizer, fulano de tal não gosta disso. Tá, mas ele experimentou? Não. Ele experimentou de novo? Não. Como é que sabe? Como é que sabe? Né? Então, diz que nós temos que experimentar no mínimo 5 vezes uma coisa para dizer que a gente não gosta. Ontem. É bastante. Ontem eu tomei um café da manhã. No meu café da manhã tinha um mamão maravilhoso. Muito saboroso, gostoso, assim, nossa, ó, só de pensar me dá água na boca. Só que tem uma coisa interessante. Alguns meses atrás eu não comia mamão. Não comia. Chegava da ânsia, que eu não colocava gostava. na boca. Não gostava. Aí eu cheguei em casa, até fiz isso com o meu filho. Eu falei assim pra ele, Miguel, seguinte, vou te mostrar aqui como que a gente manda no nosso cérebro. Então, assim, a partir de hoje, eu amo mamão. E toda vez que eu ia comer mamão, eu falava, que delícia. Que delícia de mamão. Eu não consigo ficar sem o mamão mais, você acredita nisso? Não consigo ficar sem mais. Acredito. E o inverso também é verdadeiro, tá? A gente tá vivendo na merda e a gente fala, tá tudo bem viver aqui. E a gente continua vivendo e dizendo... Começa a gostar da merda. Eu falo que ela é quentinha, ela é confortável também. Então, o contrário também é verdadeiro. E você se questionar é importante. Eu costumo contar a história da minha mãe. E lá em casa virou piada já essa história. Eu falo, gente, a minha avó fazia minha mãe comer maçã com casca. E dizia que era importante comer a casca porque é onde tinha a vitamina. A minha mãe detestava comer a casca da maçã. Ela comia, mas ela detestava. Quando ela saiu da casa dela, na casa da minha avó, ela só comia a maçã descascada. Eu nasci, o que ela fez? Ela só me deu maçã descascada. Até que um dia, eu estava na escola, tinha uns 10, 11 anos de idade, uma amiga minha tirou uma maçã da bolsa e começou a comer a maçã com casca. Eu olhei para a cara dela e falei, como assim você está comendo maçã com casca? Não dá para comer a casca da maçã. A minha amiga olhou para mim e falou, Carol, claro que não. Dá para você comer maçã com casca. Eu olhei aquilo e falei, como assim? Eu falei, me dá um pedaço. Mordi a maçã. Eu não vi problema nenhum em comer a casca da maçã. Depois daquele dia, eu comecei a comer a maçã com casca, mas não avisei minha mãe. Minha mãe continuava a me oferecer a maçã e me dava a maçã sem casca. Até que um dia eu olhei para a cara dela e falei, eu tive filha. Eu tive minha filha. Eu peguei a maçã, falei, e agora? O que eu faço? Sabe o que eu fiz? Eu peguei a maçã, eu descascava uma parte da maçã e a outra não. Eu descascava uma parte da maçã e a outra não. Aí eu cortava em gomos a maçã e tinham gomos com casca e gomos sem casca. E eu oferecia para minha filha desse jeito. E eu ficava vendo. Tinha dia que ela não comia com casca. Tinha dia que ela comia.
Tinha dia que ela não comia. Até que, uns 6, 7 anos de idade, eu olhei pra ela e falei, Vicky, você gosta da maçã com casca ou sem casca? Ela disse, mãe, depende do dia. Depende da maçã. Ela falou, só que eu não entendo porque que na avó ela só me dá a maçã sem casca. E eu não posso escolher. Eu falei, pois então, eu também não sei. Fui eu e ela pra minha mãe. Vó, mãe, por que que você só dá? Aí eu descobri a história, que era porque minha mãe não gostava da casca da maçã que minha avó dava e assim por diante. Gente, eu tô falando aqui da casca da maçã. Parece simples, mas a gente faz isso com tudo na nossa vida. A gente não oportuniza os nossos filhos a conhecerem coisas diferentes porque a gente não gosta. A gente não se oportuniza a conhecer coisas diferentes porque os nossos pais não gostavam. A gente não vai além porque muitas vezes colocaram um limite e a gente não questiona esse limite. Então, o questionar, ele é importante. A minha mãe foi comer a casca da maçã depois. Agora, tem dia que ela come maçã com casca e tem dia que ela come maçã sem casca. Porque ela viu que tem maçã que dá para comer com a casca. E outras que a casca é um pouco mais dura, tal, que ela não gosta. Então, se oportunizar, experimentar. Né? Vamos lá, vamos pôr uma mão na nossa dieta, que é importante, é bom, é saudável. E para que vocês entendam, nós não estamos falando de frutas. Exatamente. Como é que é? Vê de novo. Se você não entender, vê de novo. Mas não é sobre... não é da feira que a gente está falando. Exatamente. Tá. Carol, para o empresário pequenininho, tá começando... Ou para aquele que ainda nem é empresário, está pensando em montar alguma coisa. Não pensa muito. Tá respondido. É isso aí, não pensa muito, pega e vai. Pensa, mas não pensa muito. Isso eu aprendi com um professor meu. Eu sempre fui a aluna que conversava em sala de aula, que fazia bagunça, que era expulsa de sala de aula. Mas ao mesmo tempo eu ia bem na escola, sem estudar. E aí, um dia, eu saí muitas vezes de sala de aula e queriam me expulsar da escola. E eu fui ter uma conversa aí com o pedagogo, aquela coisa toda, para eles me colocarem na linha. E o pedagogo olhou para mim e falou, Carol, por que é que você vai tão bem, mas às vezes você derrapa? Eu falei, olha, porque eu vou para a questão da prova de novo e eu fico pensando nela. Aí, a resposta que eu tinha dado, eu acho que tá errada. Aí eu refaço. A hora que eu refaço errado. Ele falou pra mim, Carol, a primeira coisa que vem na sua cabeça é o certo. Se você fica revendo, reanalisando, você mesmo vai encontrar erro onde não tem. Você vai encontrar problema onde não tem. Você vai criar um medo onde não precisa ter. Então, é preciso analisar? É preciso. Você tem que coletar informação e dado? Tem. Você tem que analisar dado? Sim. Mas não fica só nisso. Aspiração. Ação. É o ir. É a vida. É necessário. Até porque se tivesse a fórmula mágica, né? Se tivesse a receitinha ali que todo mundo faz igual e tem o mesmo resultado, né? Seria fácil ser bem-sucedido. Exatamente. Né? Então, não é igual para todo mundo. Você pode fazer exatamente a mesma coisa que outras pessoas fizeram e ter resultados totalmente diferentes. Né? Eu falo que a gente tem que sonhar, a gente tem que acreditar, a gente tem que planejar e tem que realizar. Tudo verbo. Fica a dica. Falei assim, sonha, porque quem sonha, não planeja, não faz, não chega em lugar nenhum. Quem planeja, faz e não sonha, né? Já falei esse. Quem sonha e faz, não planeja, erra muito. Quem só faz o que faltou? Não faltou nenhum, né? Não, faltou sonhar e planejar e não agir, você não vai fazer nada. Porque você só sonhou, planejou, você não vai chegar a lugar nenhum. Então tem que pode fazer. até planejar, pode até não, até a gente recomenda que planeje. Muito, né? muito você tem necessário. Que estudar mercados, tem que ver se viabiliza. Coletar dados, e no grito é um grande risco. Não, né? não dá. Mas que vai ser certo que o que você planejou vai acontecer exatamente como você planejou? Não.
Aí você vai descobrir no caminho. Vai vir alguma coisa externa, vem muita coisa. Aí vai que você vai descobrir. Vai que você vai Mas descobrir, né? sonha, sabe? Idealiza, sonha. A gente precisa sonhar. Um ser humano sem sonho, gente, é um ser humano sem vida. O ser humano que não sonha, ele não tem vida, ele não tem cor. A pessoa não tem. Porque vamos combinar, não existe um prazer maior do que você realizar um sonho. É bom. É bom demais. Não é bom? Nossa, bom demais. É extremamente prazeroso você realizar um sonho. Muito. A pessoa que não consegue sonhar, ela não tá vivendo, ela não tá viva. Então, sonhe muito, mas aí planeja, né? E vai pra ação. Boa. Excelente. Batemos o Excelente. recorde, 2 horas.